A transformação de nossa mente com o exemplo de Jesus nos leva a uma paz que supera o que as distrações diárias não são capazes de fazer. Podemos ler no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 3, que nos diz: Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Precisamos focar na importância de integrar aspectos espirituais e práticos para alcançar um equilíbrio mental saudável. O versículo exorta os cristãos a contemplarem o exemplo de perseverança de Jesus, que enfrentou adversidades e injustiças sem se cansar. Inspirado pelo Espírito Santo, o autor da epístola instrui a igreja a manter o foco em Jesus, cuja resistência e fé durante o sofrimento são modelos para a nossa caminhada. Ao fixarmos nossos pensamentos em Cristo e em seu exemplo, encontramos a força e a inspiração necessárias para superarmos dificuldades. Manter a mente centrada em Jesus nos proporciona resiliência emocional e alinha nosso espírito com a verdade e a paz que ele oferece, promovendo uma saúde mental fundamentada na fé. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 4, que nos diz: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Para mantermos a saúde mental, devemos concentrar nossa mente em Jesus, pensar nos outros e focar na eternidade, evitando distrações e pensamentos negativos. Jesus é o nosso modelo e a fonte de nossa força, suportando provações sem se desviar de sua missão. Ao focarmos em Cristo, encontramos paz e estabilidade emocional para enfrentarmos desafios. Preocupar-se com os outros reflete o Espírito de Cristo em nós, fortalece nossas relações e nos alinha com sua natureza altruísta. Devemos lembrar que as dificuldades temporárias são insignificantes diante da glória eterna que Deus preparou para nós. A saúde mental é alcançada ao manter nossa mente em Jesus, cuidar do bem-estar dos outros e manter uma perspectiva eterna. Jesus, em sua paciência e sofrimento, é nosso exemplo de perseverança. Como uma árvore firme em tempestades devido a raízes profundas, encontramos força ao permanecermos enraizados em Cristo. A palavra de Deus nos ensina a vivermos com altruísmo, fortalecendo relações e refletindo o caráter do Senhor Jesus. Lembrar da eternidade nos ajuda a ver como as tribulações temporárias como insignificantes diante da glória futura que Deus nos reserva. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos falhado ao permitir que distrações nos afastem de Cristo e da perspectiva eterna. Quantas vezes nos deixamos levar por redes sociais e trivialidades, negligenciando a Bíblia e a oração? Estamos muitas vezes imersos em pensamentos negativos, alimentando nossa mente com lixo ao invés da palavra de Deus. O nosso foco egoísta nos cega para as necessidades dos outros. Precisamos dedicar tempo diário à oração, estudarmos as Escrituras e eliminarmos essas distrações. Devemos praticar a empatia e lembrar que nossas tribulações são pequenas diante da glória eterna que nos espera. Basta de justificarmos a nossa apatia. É hora de vivermos como verdadeiros seguidores de Cristo, comprometidos com a santidade e o amor ao próximo. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou coisas inimagináveis para aqueles que o amam. Para acessar essas bênçãos, precisamos meditar diariamente nos ensinamentos de Jesus, buscando uma intimidade crescente com Ele.
Participarmos de grupo de apoio e estudos bíblicos fortalece nossa mente e nosso espírito. Devemos criar ambientes que minimizem distrações e nos conduzam a refletir sobre a eternidade. Controlando nossas reações e pensamentos, podemos focar melhor. A fé nas Escrituras nos ajuda a viver o presente com atenção plena, permitindo-nos experimentar o plano de Deus para nossas vidas. O versículo diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso mostra que Deus tem maravilhas inimagináveis para nós. Jesus é o exemplo perfeito de perseverança e foco, nos ensinando a manter a mente e o coração alinhados com a vontade de Deus. Para superar distrações e problemas diários, precisamos desse foco espiritual, como Cristo nos mostrou. Jesus nos aconselha a permanecer nele e na sua palavra para encontrar paz e sabedoria. Para fortalecer nossa saúde mental, devemos sempre focar em Jesus e na eternidade, minimizando as distrações e cultivando somente pensamentos edificantes. Exemplos bíblicos, como Paulo e José, mostram a importância que temos em perseverar. Alimentando nossa mente com a palavra de Deus e mantendo o olhar firme na promessa da vida eterna, encontramos paz e saúde mental. Isso nos orienta a suportar tempestades e vivermos de maneira que glorifique a Deus. Devemos conhecer mais a Jesus, meditar em seus ensinamentos e viver refletindo seu amor e sua graça, confiando que Deus tem algo grandioso para nós. Ao vivermos para glorificarmos a Deus, encontraremos paz e propósito.